Olá, querido, querida, boa noite, na graça e na paz. Que bom poder estar aqui com você nessa noite. Que Deus abençoe tua vida, tua família, a tua casa, no nome de Jesus, tá bom? Você tá me ouvindo bem aí? Dá um aceno, dá um like aí. Você tá vendo esse tema aí? Sobre cobertura espiritual e mentoria. Você conhece algum líder que você quer que ele aperfeiçoe mais na obra do ministério? Você conhece alguém que você quer que ele cresça espiritualmente, que ele cresça ministerialmente? Então eu vou pedir para você mandar uma mensagem para essa pessoa, tá bom? Você quer alguém aí que você fala, puxa vida, eu gostaria tanto que essa pessoa participasse, tá bom? Então, manda para ela aí essa mensagem, compartilha com ela, porque é muito importante. A mensagem que vai ser levada aí é uma mensagem séria, é uma mensagem com muita profundidade, com muita palavra, muitos versículos. Deus quer ministrar o teu coração. Olha, pare o que você está fazendo, sério mesmo. Compartilhe para as pessoas e se concentre em ouvir essa palavra, tá bom? Tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem? Deixa eu ver aqui como que tá o áudio, né? Na sala da Shalom Adonai. Então compartilha nos grupos, compartilha para os seus amigos, tá bom? Espero que esteja bom o áudio. Deixa eu ver aqui. A pessoa participasse. Opa. Tá bom? Então manda para ela. Tá bom. Eu acho que tá bom aí o áudio, né? Quero que você manda um oi pro pessoal. Eu vou estar interagindo, mas não muito também, tá bom? Porque eu quero realmente, eu vou estar interagindo mais pro final, tá bom? Então, você que já tá aí, entrou, né? Tem 5 pessoas. Deus abençoe. Manda um oi para mim aqui, ó. Manda um oi aqui para mim. Quero ver quem é que tá aí, quem é você que está participando, que está hoje aí participando. Queridos, é uma palavra muito forte. Chame um líder, um pastor, se você é líder, se você é pastor, se você cuida de pessoas, se você é um empreendedor, essa palavra é para você, porque é cobertura espiritual e mentoria. É muito preciosa essa mensagem. E eu acredito que Deus vai, assim, esclarecer tua mente. Vamos usar vários textos da palavra de Deus para você poder aprender. Hoje será precioso o nosso momento. Então aproveite, chame as pessoas, compartilhe para o máximo de pessoas. Se você puder abrir uma sala no Facebook, uma sala de vídeo ali, e vai compartilhando para os grupos e compartilhando para as pessoas, eu acredito que tem dias que eu não faço muita questão. Eu trago a mensagem fresca, aquela revelação, mas agora eu quero falar para você, se dedique para compartilhar essa palavra, porque essa palavra será poderosa. Deus tem uma palavra poderosa para líderes, homens de Deus, tá bom? Paz, já tem gente aí mandando um oi, né? Vamos lá entrar? Eu quero fazer uma oração por cada um que passar por aqui. Nem que a pessoa tiver 2 ou 3 minutos que ela participar dessa live, eu quero orar, quero abençoá-la, tá bom? Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe você nessa live, que Deus ilumine a tua mente, que Deus ilumine o teu coração e que em nome de Jesus, Deus te dê sabedoria, que essa palavra venha fazer a diferença no seu coração. Deus abençoe você, tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te toque de uma maneira poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Olha o José França. Ai, França, estás com um topetão maneiro, hein, meu querido? Deus abençoe. Que bom, que saudade de você, França. Meu querido amigo aí, companheiro, vamos ter muitos momentos juntos, né?
E seu netinho tá bem, né? Tudo certo, graças a Deus, oramos por ele. É bom ver o milagre de Deus acontecendo. A Vanessa tá aí, né? Bom, vamos entrar nessa palavra já? Então eu quero falar aqui com vocês. Mentoria e paternidade espiritual, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o mentoreamento e a paternidade espiritual, tá? O que é mentoreamento? Mentoreamento, você pode pagar um coach. Você, em qualquer lugar que você está, existe mentores. Você está numa classe, você aprende com os alunos, você aprende com o professor, você aprende com a interação que você faz, você aprende com os livros te mentoriam. Porém, eu quero falar sobre algo mais profundo que mentoreamento. Existe mentoreamento e existe cobertura espiritual. Porque muitos não entendem o que é uma cobertura espiritual, uma paternidade espiritual. Para a gente poder entender, é necessário que você abra sua Bíblia. Se você tem condições, se você está no lugar que tem acesso, eu vou ler a Bíblia. Mas se você não conseguir, eu leio para você. Se você puder abrir, sempre é bom você interagir, abrir a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando com você a hora que você abre, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 15, diz assim: porque ainda que tivesses 10.000 mentores em Cristo, não teria, contudo, muitos pais. Pelo Evangelho, eu vos gerei em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele manda essa carta para a igreja de Coríntios, querendo dizer o quê? Embora você tenha muitos mentores que você aprende na sua vida, muitas pessoas que você desenvolve, que você cresce como um homem, como líder, como conquistador, você não tem muitos pais espirituais, aquele que te paternaliza, aquele que sofre com você, aquele que te pega pela mão e faz questão que você supere. É diferente um mentor do que um pai espiritual, né? E um pai espiritual, em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 7. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 7, diz assim: lembrai dos vossos líderes, que vos ensinam a palavra de Deus, observando atentamente o resultado da vida que eles tiveram e imitai-lhes na fé. Imitai-los na fé. Então tá falando para você se lembrar dos seus líderes da igreja, líderes espirituais, porque tá falando da fé. Eles ensinaram a palavra de Deus, observando atentamente a vida que eles tiveram. E você vai imitar-lhe a sua fé. Então, examinai tudo e reter o que é bom. E a gente vê alguns momentos na vida, a rejeição de uma liderança espiritual, né? Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19, o povo queria de qualquer jeito um rei. Vocês lembram que o povo estava querendo um rei, porque até aquele momento em Jerusalém não era governado por reis. Os juízes que eram estabelecidos por Deus, que eles julgavam as causas do povo de Israel, e era Deus que era o rei deles. E Deus falou, mas por acaso eu não sou rei de vocês, vocês têm que se satisfazer eu sendo o rei de vocês. E aí, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 19, Samuel fica até bravo. Ele, contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamaram, não, nós queremos ter um rei. Então eles não aceitaram o conselho de um mentor espiritual, porque era um pai espiritual, Samuel, um juiz, um sacerdote. Ele falou, por acaso
Vocês têm Deus que é o rei de vocês. Mas eles disseram, não, nós queremos um rei. Então, a tendência do homem é tentar pelas suas próprias forças, é querer errar, é querer fazer com a força do braço, é sentir a situação, é sentir vencer, sentir perder. O homem tem isso, ele querer tentar por ele mesmo, né? Em Provérbios, capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 13, diz lá, não quis ouvir os meus mestres, e nem deste atenção aos que me ensinavam. O que é isso? Então tem pessoas que elas não querem ouvir os mestres, elas não querem dar atenção àqueles que estão ensinando. Então, a diferença de uma pessoa que ela tem uma vitória na vida dela e de que ela tem uma vida cheia de fracassos e de adversidades é aquele que busca o conselho. A palavra de Deus diz que da multidão dos conselheiros se encontra a sabedoria e se firmam os planos da multidão dos conselhos e de conselheiros. Então, uma pessoa que tem um mentor, ela pode errar, mas a probabilidade dela errar ela é bem menor, porque ela tem alguém que está ali a orientando, ela tem alguém que está ali a instruindo, ela tem alguém ali que está lhe dando um apoio. Aí está a diferença daquele que vence e daquele que acaba vivendo numa constante derrota. Mas hoje essa palavra é para que você comece a vencer. Deus te chama para vencer. Então vamos comigo. Provérbios 5:13, né? Nós lemos aí, não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 29, diz assim, sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, olha o detalhe, com reverência e temor a Deus. Queridos, vocês perceberam, você que costuma frequentar a igreja, você percebeu como que está reduzido o temor a Deus, como que está reduzida a reverência numa cerimônia a Deus? As pessoas estão completamente alheias, mexendo no celular, desconectadas, conversando no fundo da igreja. Não todos, né? Mas o que eu estou falando com você. Ai, tem gente assim na minha igreja. Não, eu estou falando com você, porque aquele que está assim não é responsabilidade sua, mas você é responsabilidade sua. Então, quando Paulo manda a carta para a igreja em Filipos, aos filipenses, ele diz lá, ó, obedecestes na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Colocar em prática a salvação com reverência e temor a Deus. Então a falta de reverência, ela não é uma coisa atual, que hoje em dia a igreja está sem reverência. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, e ele passou uma noite toda pregando, um rapaz chamado Eutico, ele dormiu, caiu da sacada, caiu de cabeça, quebrou o pescoço no meio de uma pregação do apóstolo Paulo. Então, a falta de reverência não é uma coisa atual. Se você for ver as falhas, as rebeldias que tiveram ao decorrer da Bíblia, elas sempre tiveram, sempre vão ter. O povo está muito promíscuo. Queridos, Sodoma e Gomorra, você quer um exemplo maior de promiscuidade de que o povo tinha em Sodoma e Gomorra? Então a falta de reverência, a falta de temor a Deus, ela sempre teve. Pessoa promíscua sempre teve. O problema é quando somos nós o promíscuo, quando somos nós que temos falta de reverência, porque daí é responsabilidade nossa, cada um vai dar conta de si, das suas atitudes. Então eu quero pegar aqui alguns textos que vai fortalecer a importância de uma paternidade espiritual. Para você que chegou agora,
Um texto que eu li primeiramente, que eu quero ler novamente com você, é 1 Coríntios 4,15, que diz assim: ainda que tivesses muitos mentores em Cristo, não terás, contudo, muitos pais. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, a diferença de um pai espiritual é uma coisa, tá? O mentor é outra coisa. O mentor é aquele que orienta, a mentoria, dá dicas, tal, tal. Um pai espiritual é aquele que vai interceder por você. É aquele que entra na brecha por você. É aquele que está disposto a se queimar por você. Está disposto a se expor por você. É alguém que realmente veste a camisa ao seu favor, tá bom? Então, aqui, olha que versículo interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim, ó. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais lideram e os aconselham no Senhor. Vamos estudar junto a importância desse versículo? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis com toda a consideração com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e vos aconselham no Senhor. Então, o que está falando? Que nós temos que nos dedicar com consideração. Uma pessoa que ela se dedica para ouvir a palavra, que ela se esmera para ensinar a palavra de Deus, ela precisa ter atenção, ela precisa ter reverência, ela precisa ter, colocar, a pessoa que está ouvindo, precisa colocar em prática aquilo que ela ouvir. Ela tem que dar um feedback, ela precisa mostrar uma gratidão. Eu não estou falando isso só pelo fato que eu prego a palavra de Deus, mas se você prega uma palavra de Deus na vida da pessoa e você não vê uma transformação, você não vê, você começa a gerar uma frustração e um questionamento para a vida. Será que essa pessoa merece que eu ministre na vida dela? Porque eu estou falando, ela não coloca em prática. Será que essa pessoa ela merece que eu me dedique por ela? Porque ela não está tendo atitudes. Então, o que acontece? Esse versículo, o apóstolo Paulo ensina a igreja a obedecer. Em 2 Tessalonicenses ainda, capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó: se alguém desobedecer as nossas orientações expressas nessa carta, olha que profundidade aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica. Se alguém desobedecer as nossas orientações expressas nessa carta, observai-o atentamente e não tenha mais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Queridos, olha o nível de relacionamento. Eu sei que você, às vezes, gosta de se relacionar com aquele que está crítico, querendo sair da caminhada da fé, flertando com o mundo, flertando de aliança, expondo a nudez. E aí o que diz aqui, ó, se alguém desobedecer a orientação dessa carta, o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Observar atentamente e não tenhais contato com ele, para que ele se sinta envergonhado. E hoje em dia, as pessoas que têm aquela crise de rebeldia, elas acabam sendo bajuladas. E elas têm que ser desprezadas para que elas se conscientizem, fiquem envergonhados, e muitas vezes nós erramos na nossa forma de conduzir a liderança. É uma postura que está aqui na palavra. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz na palavra de Deus aqui. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino.
Olha lá o que diz em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Então, aqueles que se dedicam à pregação e ao ensino são dignos de salários dobrados. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, se você que almeja a palavra de Deus, quer se entregar integralmente, diz que se dedica, dedicado é separado, é integral, é completo, ele precisa estar sendo amparado, tá bom? Em Efésios capítulo 5, versículo 21, sustentando-vos uns aos outros no temor de Cristo e caminhando na vida conjugal, né? E ali, a nível de submissão, diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 também, diz assim, 1 Pedro 5, 5. De mesmo modo, jovens, sejais submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade um ao outro. Portanto, Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então, o orgulhoso, Deus se opõe, mas ao humilde ele dá graça. Então, Deus quer derramar a graça dele sobre a tua vida, tá legal? 1 Coríntios 4:12 diz assim, portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Então, você que ministra a palavra de Deus, saiba que existe uma postura encarregado dos mistérios de Deus. Você é o quê? O quê? Encarregado dos mistérios de Deus, tá? Tá bom? Só para você se lembrar disso. Então, vamos lá. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Pastoreia o rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado, não por constrangimento, mas por voluntariedade, como Deus quer, sem sorte da ganância, mas de boa vontade. Não deve ser a motivação do seu coração, a ganância, o enriquecimento, a manipulação, mas de boa vontade, voluntariamente, tá bom? Esse é um princípio para que você seja um líder cada dia mais de excelência, tá bom? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:12. Caro irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então, 1 Timóteo 5:12 está dizendo que existe uma consideração extra para aquele que está te aconselhando. Estou dizendo isso, queridos, porque nós temos na nossa igreja, mas você pode usar para a sua vida ministerial ou até mesmo secular, se você não frequentar a igreja. Na nossa igreja a gente tem uma hierarquia, aonde existe o pastor principal, que é o pastor que cuida de toda a igreja, que ele é chamado de apóstolo. Debaixo dele existem os pastores de rede, que são chamados os 12 de primeira geração. E debaixo dos 12 de primeira geração, existem os 12 de segunda geração, que são os que estão sobre a liderança de pastores que lideram células e redes. Então, existe uma cadeia de honra, uma cadeia de submissão, existe toda uma hierarquia dentro da Igreja de Cristo para que ela funcione bem, para que ela vá bem. Então, diz lá, 1 Tessalonicenses 5:12, caro irmãos, agora vos suplicamos que dedicais com toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então, aquele que está liderando, aquele que está te aconselhando no Senhor, ele
precisa receber tua orientação. E Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim na palavra de Deus. Olha lá, presta atenção. Hebreus 13, 7. Vamos lá. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinam a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram e imitai-vos na fé. E para finalizar, o último versículo que eu quero orar por você: saudai todos os vossos líderes espirituais. Hebreus 13, 24. Bem como todos os demais santos. E ele diz lá, os da Itália que enviaram fraternais saudações. Sabendo que os pastores eles têm a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus. Eles têm essa responsabilidade de apacentar o rebanho do Senhor. Então, nós como pastores, nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta das vidas para Deus. E se nós tivermos essa noção que nós vamos prestar contas, eu tive uma coisa que eu fiquei muito triste. Esses dias, um casal, já há bastante tempo, que eles já estavam sinalizando, eles saíram da igreja. Mas eu não pude deixar de avisar eles. Eu falei assim, olha, a partir de hoje, eu não tenho a responsabilidade de apacentar vocês, porque a palavra de Deus diz que os pastores vão prestar conta ao rebanho. Então, quando uma pessoa, ela se encantou para ir para um outro ministério, amém, ela está sendo liberada. Mas eu falei, a partir de hoje eu não me responsabilizo espiritualmente por vocês. Eu vou orar, liberando, e vou torcer para dar tudo certo. Mas se a pessoa está debaixo do nosso cajado, a gente tem uma responsabilidade. Pode ser o líder de célula, ele tem uma responsabilidade com a célula. Pode ver, quem deixou uma célula desmantelar e desmoronar, queridos, nunca mais foi a mesma pessoa. Presta atenção nesse detalhe. Profeta Rodrigo, Deus abençoe tua vida, varão. Que bom, tem uma galera aí, né? Sirene, Xavier, Vanessa, Deus abençoe vocês. Então é isso. E aí, a responsabilidade espiritual que nós temos. Então, cobertura espiritual é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que leva para perto, é aquele que se expõe, é aquele que é um mentor, mas ele é um plus. Ele é um mentor, mas ele é algo mais. E um mentor é aquele que ensina. Pode ter um coach, pode ser um trainee, pode ser um professor, pode ser um instrutor. Enfim, você pode ter muitos mentores, mas pai espiritual que vai orar, que vai chorar com você, que vai te cobrir, que vai te pegar e te orientar, são poucos. Que em nome de Jesus você saiba duas coisas: saber ser liderado, saber ser submisso, saber ser mentoreado, saber ser apacentado, saber ser submeter debaixo de uma liderança. E outro, que você seja um grande líder de êxito, que você seja um grande conquistador, cheio do Espírito Santo de Deus, e que todos os seus rebanhos que Deus vai te dar, você se lembre que cada um se produz segundo a sua espécie. Se você for um bom liderado, você será um bom líder com certeza. Se você for um bom discípulo, você será um bom discipulador com certeza. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E eu quero encerrar essa reunião fazendo uma oração pela tua vida. Tá legal? Pai, estou aqui com seus filhos preciosos, amados, buscando a presença do Senhor, orando por eles, ó Deus. Dê sabedoria, Pai. Eu quero apresentar diante do seu altar todos esses que estão aqui me assistindo, Deus.
a Vanessa Schneider, toda a sua família, os seus filhos, ó Pai, José França que passou aqui, Deus, abençoe esse homem de Deus, a sua igreja, o seu ministério, esse apóstolo que cuida de tantos pastores, que se capacitou para curar traumas, curar feridas, abençoa sua esposa, seus filhos, seus netos, a sua descendência, Deus, abençoe meu Pai, também a Silene Xavier, ó Deus, que os céus estejam abertos sobre ela, toca no coração dela, abre os caminhos dela, Pai, coloca teus anjos protegendo, guardando o Gustavo Pereira também, que seja abençoado em nome de Jesus. Toca na vida do Gustavo, protege ele, livra ele de todo mal, Pai. Eu apresento a vida do Gustavo diante do Senhor. A Leonie Schneider, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe ela, abençoe seu esposo, seus filhos, seus netos. Que o Senhor envie teus anjos para guardá-la, para protegê-la contra toda cilada, contra toda atuação do inimigo. Abençoe o profeta Rodrigo, Pai, que esses dias mesmo estava adoentado, mas hoje, Pai, ele se encontra fortalecido na sua presença. Revigora ele, Pai, revigora o chamado dele, cobre ele no sangue do Cordeiro, Pai, porque ele é seu chamado, seu escolhido. Abençoe seu Pai, o pastor Wilson, toda a sua família sacerdotal, abençoe a igreja Osana, Pai, esse povo abençoado no nome de Jesus Cristo, Pai, todos aqueles que passaram aqui, que entraram nessa live, que pegaram um pedacinho, que já saíram, que o Senhor, Pai, toque na vida deles, porque nós somos um canal de Deus. Envia anjos protegendo e guardando. Cada um colocou o nome aqui para oração. Quem não colocou o nome também, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer que eu vou estar respondendo, tá bom? Muito obrigado por você participar dessa live. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor aí, tá? Boa noite todos vocês. Obrigado por participarem dessa live, tá bom? E amanhã a Sani, pastora Sani, ministra uma palavra muito boa, né? Às 18 horas, tá bom? E aí você chama o pessoal aí para participar dessa live, tá? Muito obrigado aí. Fiquem na paz. Deus abençoe aí. Manda um salve aí para todo mundo, tá? Shalom. Tchau, tchau. Fica na benção.